graça, amado e queridos alunos e alunas. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula desse curso de discipulado Começando a Vida Cristã. Nós já estamos na 14ª aula. E aí, o que você tem aprendido? O que você tem absorvido e aplicado na sua vida durante essas 13 aulas que passamos juntos, aprendendo cada passo na palavra de Deus, renovando a nossa alma, renovando a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo viver de acordo com a palavra de Deus. Se algo tem sido transformador em sua vida, se algo tem mudado dentro de você, então eu quero te pedir algo. Para que esse vídeo possa também alcançar outras vidas, deixe aqui o seu comentário. Aqui no canal, Walter JB Oliveira. Comente como estas aulas estão sendo transformadoras. Faça um comentário, declare a sua experiência aqui no canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora. Ativa aí o sininho para que todas as mensagens, todas as séries que são criadas aqui para abençoar a tua vida, você possa ser sinalizado dela a todos os momentos. Esse canal foi criado para trazer a edificação do corpo de Cristo, a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, para que o nome de Deus possa ser glorificado e que assim se cumpra esse propósito, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de hoje, gente. Hoje nós vamos responder a 14ª pergunta, que é como melhor usar os 3 T's. Muito bem, fique aí comigo nesses próximos minutos que eu vou responder essa pergunta e você vai entender que 3 T's são esses, que são tão importantes na nossa vida, são existentes na vida de todo o ser humano e que precisamos usar esses 3 T's para agradar a Deus, para honrar ao Senhor da melhor forma que podemos utilizá-lo. Vamos, em primeiro lugar, para o nosso texto bíblico, nosso texto áureo da nossa lição de hoje. O texto diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 21, verso 1. Olha para cá. O texto diz que do Senhor é a terra. Tudo pertence a Deus. O mundo, todos aqueles que habitam nele. É esse entendimento que nos faz compreender que Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é Senhor das nossas vidas. Está sobre nós, nos conduzindo, nos governando. É esse entendimento claro em nós que nos vai fazer realizar as coisas para Ele. É entender que tudo aquilo que somos, temos ou fazemos, tudo isso é para Ele, por causa dEle e por Ele. É como disse o William Booth, a medida da grandeza do poder de um homem está na sua entrega a Deus. Quanto mais nos entregarmos ao Senhor, quanto mais entendermos o seu senhorio sobre as nossas vidas, mais vamos nos doar, mais vamos nos entregar a Ele, para que Ele revele a sua glória nas nossas vidas. E aí vamos usar tudo aquilo que somos, fazemos ou tudo aquilo que temos para honrá-lo de todo o nosso coração. Olha só o que diz esse slide aí ao lado. Se Jesus é o meu Senhor, como posso servi-lo melhor, meu irmão? E aqui vai logo declarando o que significa esses 3 T's da nossa vida, que todo ser humano possui. Primeiro, T de talento, T de tempo e T de tesouro. Use bem os seus 3 T's. E aí, como você tem usado esses 3 T's
Não me venha com essa história de que você não possui isso, de que isso é uma característica só para algumas pessoas. Talento, tempo e tesouro é algo que Deus deu a todos os seres humanos. E nós precisamos saber o que estamos fazendo com eles. Isso vai nos diferenciar. Como aproveitamos, como usamos melhor esses 3 T's. Então a gente vai falar, em primeiro lugar, sobre o primeiro T, que é o T de talento. Você já viu aquela parábola de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14, Jesus ensinando a respeito dos talentos? Vale a pena a gente conferir esse texto e ver o que ele tem para nos dizer. O versículo 15 desse texto diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Olha só, em primeiro nós temos que ver o que significa talento. Talento era uma moeda usada naquele tempo da antiguidade, pelos gregos e pelos romanos. Aquele senhor chama 3 servos, ao primeiro ele entrega 5 talentos, ao segundo ele dá 2 talentos e ao terceiro ele dá 1 talento. A Bíblia diz no versículo 15 que o Senhor deu talento de acordo com a capacidade de cada um. E ele fez a viagem. Quando ele retornou, ele chamou os 3 servos para a prestação de contas. Olha só o que aconteceu com esses 3 servos. O primeiro, que tinha recebido 5 talentos, multiplicou, agora ficou com 10. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, agora ficou com 4. E aquele terceiro, que tinha recebido 1 talento, ele permaneceu apenas com esse talento. Ora, aquele senhor ficou furioso com aquele servo, dizendo: servo mau e infiel, você poderia ter multiplicado esse talento no banco, depositado, ele teria gerado juros para mim, e você preferiu enterrar esse talento. Aquele servo se defendeu dizendo que sabia como o seu senhor era duro, e por causa ele ficou com medo, por causa daquele ele ficou com medo de perder aquele talento. E aí não fez nada para multiplicar, para ter um aproveitamento, uma produtividade sobre aquele 1 talento que recebeu. Dessa forma, ele tomou aquele talento daquele servo e deu para aquele que tinha recebido 5 e estava com 10. Agora aquele que ficou com 10 estava com 11 talentos e certamente iria multiplicar cada vez mais aquele talento. Jesus, falando sobre a parábola dos talentos, se refere simbolicamente às habilidades naturais ou espirituais com que se deve servir a Deus. Esses talentos, traduzido para os tempos de hoje, é toda característica, toda habilidade, dom, talento natural que Deus nos deu para realizarmos as nossas atividades diárias. Quantas pessoas receberam um talento natural de Deus de ensinar, outras de negociar, outras são talentosas com os números, outros são talentosos com os esportes e etc. Cada um recebeu um talento para poder frutificar, para poder produzir no reino de Deus em abundância. E aí eu pergunto para você, meu aluno, minha aluna, qual é o seu talento? Ou seja, quais são as suas habilidades? E não me venha com essa de dizer: pastor, professor, eu não tenho talento, eu ainda não sei quais são as minhas habilidades. Muito bem, você pode até dizer que não sabe ainda quais são as suas habilidades, mas dizer que você não tem talento nem habilidade, isso seria algo errado de sua parte, porque Deus, ele entregou a cada um um talento ou então várias habilidades.
tudo de acordo com a capacidade de cada um de não só receber essas habilidades, mas também de multiplicar, de fazer crescer, de gerar produtividade, retorno sobre aquelas habilidades e aqueles talentos que foram depositados, investidos pelo próprio Deus. Como nós podemos pegar esse talento, meu irmão, e usar no reino de Deus? Você que tem um talento para ensinar, você deve usar esse talento para ensinar no reino de Deus. Entendendo que tudo que você faz parte do reino de Deus, que deve crescer cada vez mais na terra. Quando usamos essa mentalidade, entendemos que tudo aquilo que temos, que fazemos ou que somos, pertence ao Senhor. E aí vamos usar essas habilidades para crescer, para multiplicar, para gerar crescimento, benefícios no reino de Deus, a qual fazemos parte. Podemos usar esses talentos dentro da igreja, da comunidade que fazemos parte. Podemos usar esses talentos, essas habilidades para ajudar o nosso próximo, para contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento dos nossos irmãos em Cristo Jesus, para o bem da comunidade a qual fazemos parte. Use os seus talentos e as suas habilidades, meu irmão, na casa de Deus. Seja cuidando de criança, dos mais velhos, seja adorando ao Senhor, ministrando um louvor, tocando algum instrumento, seja pregando, seja ensinando, seja arrumando a igreja, fazendo algo que é importante e que você tem o talento, a habilidade e deve usar ela dentro do corpo de Cristo. E não somente no corpo, né? Mas também em todo o reino de Deus, fazendo tudo para glorificar e adorar o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, é os talentos. Use todos os seus talentos, use todas as suas habilidades para servir ao Senhor. Segundo lugar, o segundo ter é o ter de tempo. O texto bíblico em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16 diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, usando bem cada oportunidade, portanto, os dias são maus. Não me venha com essa de dizer que não tem tempo para servir a Deus. Muitas pessoas usam essa desculpinha para dizer que estão muito ocupadas com as suas atividades diárias, com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua família, e que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para cuidar do próximo, para ajudar o próximo. Tudo é uma questão de dizer que não tem tempo. Na verdade, esta é a frase mais ouvida falar nos dias de hoje. Eu não tenho tempo. Mas por incrível que pareça, e você precisa entender isso, todo ser humano tem 24 horas por dia. Assim como eu, você tem o mesmo tempo. A ninguém foi ofertado mais tempo ou menos tempo no dia a dia. A diferença entre muitas pessoas é naquilo que fazemos com o nosso tempo. Enquanto muitos estão gastando tempo naquilo que não é importante, naquilo que não edifica, naquilo que não traz produtividade, que não gera crescimento, naquilo que só rouba as nossas energias, aquilo que só consome toda a nossa mente, todas as nossas emoções, fazendo a gente se tornar improdutivo e, em vez de crescer, só paralisar ou até mesmo regredir. O Senhor deseja que nós, seus filhos, usamos o tempo da melhor forma, como pessoas sábias, não como pessoas loucas que usam o seu tempo de qualquer forma, gastando esse tempo tão importante com nada.
Se eu fosse perguntar para você aqui, quanto vale o tempo? O que é o tempo? E muitos responderiam, o tempo é ouro, pastor. E eu poderia dizer para você, você está errado. O tempo não é ouro. Porque se fosse ouro, nós poderíamos comprar com algo. Poderíamos juntar isso e comprar esse ouro. O tempo é muito mais do que ouro, gente. Na verdade, o tempo é a única coisa que ninguém consegue comprar com dinheiro nenhum. Certa vez eu estava assistindo um documentário sobre o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. E aí uma entrevista com a sua secretária falou o quanto ele é preocupado com essa questão do tempo, como ele aproveita cada minuto da vida dele para ser produtivo. E ele sempre fala para que todos saibam que o tempo é a única coisa que ele não consegue comprar. Ele tem muito dinheiro e pode comprar muita coisa, mas o tempo, assim como eu, assim como você, não podemos comprar por nenhuma quantia. Então, meu irmão, aproveite da melhor forma o tempo que Deus lhe deu, para que você trabalhe com dedicação, estude com dedicação, sirva a Deus com alegria, aproveitando cada minuto, cada oportunidade, para você crescer na presença de Deus, para você se desenvolver, para você frutificar. Porque a questão é que tem muita gente perdendo tempo, dormindo demais, pessoas perdendo tempo, brincando demais, o tempo passa. E aí vem o arrependimento em dizer, olhar para trás e perceber que não construiu muita coisa, que não fez o que devia. Cuide do tempo, dessa questão que o Senhor lhe deu, meu irmão. Cuide do tempo, cuide daquilo que o Senhor lhe confiou, que é o tempo. Algo que Mike Murdock disse, que eu acho também bem interessante, é que o ontem está na sepultura, o amanhã está no ventre. Hoje é o verdadeiramente o seu tempo. Tem muitas pessoas que acabam não vivendo o presente, porque estão apegadas ou ao passado, ou então pensando demais no futuro. Aproveite o tempo que se chama hoje, meu irmão, para você fazer o que tem que ser feito, para você investir cada minuto, cada segundo, para crescer na presença de Deus, para frutificar para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá para o nosso terceiro ponto, que é o terceiro T, o T de tesouro. Vamos ler esse texto aí de Malaquias 3, versículo 8, até o versículo de número 10. Malaquias 3, verso 8 até o 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Olha só, gente, o que o profeta Malaquias está aqui denunciando, sendo boca de Deus na terra, sobre o povo que estava roubando de Deus os dízimos e as ofertas. Esse é um tema que causa muita polêmica em todas as pessoas, mas é porque tudo que se refere a dinheiro, a tesouro, isso realmente vai provocar isso nas pessoas, porque é aquilo que elas são mais apegadas. E muitos fazem do dinheiro o seu próprio Deus. Por isso que esse tema sempre vai ser um tema delicado. Nosso dever como cristão é honrar a Deus com o nosso tesouro, a começar pela forma que ganhamos, de maneira íntegra, honesta, fiel, e da maneira também como gastamos, com responsabilidade, pela forma que investimos os nossos recursos, aquilo que o Senhor tem nos dado. Entendemos que Ele tem nos confiado
para que nós possamos frutificar, para que nós possamos prosperar nessa terra. Como você tem usado o tesouro de Deus na sua vida, meu irmão? Como você tem sido grato a Deus pelo aquilo que tem recebido? Como você tem usado esses tesouros para glorificar o nome do Senhor? Dentro de nosso orçamento precisa estar incluso a dádiva da contribuição cristã, o dízimo e as ofertas. Dar dízimo é privilégio que você tem de investir 10% de toda a sua renda na obra do Senhor. É uma expressão de generosidade, faz parte da lei do amor. Está lá de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 e versículo 8, meu irmão. Então você pode observar que através do teu tesouro você pode contribuir com o reino de Deus. Quando ofertamos na casa do Senhor, quando levamos o nosso dízimo à casa de Deus, nós estamos tendo o privilégio de sermos participantes ativos da obra de Deus naquele lugar, do sustento de Deus naquele lugar. A igreja não foi feita para viver de rifa, gente. A igreja não foi feita para viver de bingo. A igreja foi feita pelo Senhor para que a generosidade pudesse ser expressada através das ofertas e dos dízimos que sustentam todos aqueles homens e mulheres que vivem desta obra e também todas as despesas fixas que há naquele local, que foi construído, que foi feito para abençoar vidas, para edificar pessoas, para cuidar de pessoas. E precisa também ser cuidado por todo aquele que serve a Deus em uma igreja local. Então essa lição aqui vai para te encorajar, para te impulsionar, te ensinar a ser fiel a Deus com os teus tesouros. Primeiro, da forma que você ganha. Ganhe o seu dinheiro de forma honesta, íntegra. Não seja corrupto, seja fiel a Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Gaste de uma maneira honrosa, com respeito. Não adianta gastar mais do que ganha e pensar que vai estar honrando a Deus simplesmente dando um dízimo e a oferta. Gaste menos do que você ganha. Saiba investir os seus recursos, gerando produtividade, gerando crescimento em tudo aquilo que você ganha. Isso também é honrar a Deus. E aí, invista no corpo de Cristo. Oferte na vida das pessoas. Abençoe aqueles que doam as suas vidas para te abençoar. Contribua com o seu dízimo, com a sua oferta dentro da casa do Senhor. Saiba que não é só simplesmente sustentar aquele lugar, mas é sustentar a sua vida, porque um coração generoso, uma alma generosa, esta prosperará, meu irmão. Na medida que prosperamos, nós abençoamos. Esta é uma dádiva de Deus. A nossa oferta e o nosso dízimo é de acordo com a nossa prosperidade. Então não existe também a desculpa de que não tem dinheiro. Assim como usam a desculpa que não tem talento, assim como usam a desculpa que não tem tempo, usam também a desculpa eu não tenho dinheiro. Mas a questão, gente, não é o quanto você doa, mas é o quanto, é como você doa. Porque não importa se você doa 1 milhão ou se você doa R$1, é de acordo com a tua prosperidade. Se você pode dar 1 milhão, dê 1 milhão. Se você pode dar R$1, dê R$1. Contribua, porque isso vai falar mais de você do que da igreja que está recebendo essa oferta sua. Entendeu? Então que você possa usar o seu tesouro para glorificar a Deus. Afinal, meu irmão, 10% que você doa para a obra de Deus, ou que oferta muito mais do que isso, isso é um entendimento de que tudo que Deus te deu, tudo que você tem, é de Deus. E você está pegando uma parte dela
para investir no reino de Deus. Eu posso dizer, gente, como experiência própria, não apenas como pastor, mas como um homem que desde o início da fé, aos 15 anos de idade, aprendeu a importância de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, de como isso é gratificante, é honroso poder ser um contribuinte, ser um homem fiel na obra de Deus através das suas ofertas e dos seus dízimos. Amém? Então, vamos lá para a nossa revisão de hoje, gente. Hoje você aprendeu que tudo pertence a Deus. Tudo o que você tem pertence a Deus. Em segundo lugar, você é o mordomo das coisas de Deus e tudo terá que prestar contas deles. Então não tem como fugir, meu irmão. O seu talento, o seu tempo e o seu tesouro você deve investir no reino de Deus da melhor forma, meu irmão. Se desvencilhe de toda desculpa, de toda historinha que você conta para se desculpar da sua falta de produtividade, da sua falta de comprometimento com o reino de Deus, com a comunidade que você faz parte. Se engaje nesta obra. Invista os seus 3 T's, meu irmão. O seu talento, o seu tempo e o seu tesouro para servir cada vez mais ao Senhor de todo o coração. Espero que você possa ter guardado essa aula no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Faça as atividades desta lição e até a próxima, se Deus assim nos permitir.